O Via Justiça de hoje analisa o projeto de lei anticrime apresentado pelo governo em fevereiro ao Congresso Nacional. Nossos convidados, o advogado Leonardo Monteiro Rodrigues, do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e a advogada criminalista Camila Félix. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O projeto de lei anticrime promove alterações em 14 leis. Numa visão geral, como o senhor, como a senhora veem, como analisam as propostas do governo? Doutor Leonardo. Bom, Carlos, primeiramente um prazer estar aqui. Eu quero dizer que a gente não pode acreditar que um pacotão com medidas, como você disse, que atingem 14 leis, vai resolver o problema de criminalidade do país. Esse foi o argumento para a lei dos crimes hediondos na década de 90 e não resolveu. Então, a sociedade tem que começar a enxergar, e eu falo isso muito, que o problema da criminalidade não será resolvido pelo direito penal. O problema da criminalidade será resolvido pelas políticas públicas. Nós podemos conversar sobre direito penal para um caso concreto, porque a função dele é essa, é dar solução para um caso concreto. Ele não é um instrumento, ele não é um tampão para onde não há política pública, ele ir lá e resolver. Então, assim, minha visão inicial é essa. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. O direito penal não é instrumento para cobrir a ausência de políticas públicas. E me parece que esse projeto anticrime vem justamente nesse caminho. Qual a análise da senhora, doutora Camila? Bem, eu coaduno com a ideia do doutor Leonardo. Eu penso que não é assim que é feita uma sociedade democrática dentro de um país capitalista. Eu fico brincando que Thomas Hobbes, ele deve estar gemendo dentro da sua cova, porque nós estamos perdendo cada vez mais a coluna vertebral, a nossa carta-mãe, aquela que dá pilar e que dá estrutura para as outras normas. Então, a gente está vivenciando um momento temerário no nosso país, onde políticas custosamente adquiridas na nossa Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana, do direito ao contraditório e à ampla defesa, do devido processo legal, estão se perdendo. Quem vai perder com isso, com toda certeza, é a sociedade, que vai observar isso na próxima década, nos próximos 20 anos, com toda certeza. É mais uma política social, populacionista, né, que não vai resolver qualquer tipo de problema, porque nós precisamos de trabalhar com a égide do problema, qual seja, problema dentro do Poder Judiciário, onde nós temos vários processos que estão sendo resolvidos de forma absolutamente morosas, né? Então, esse é o tipo de problema que a gente está vivenciando hoje. Além disso, nós temos um outro problema com essa situação, que é a intervenção nos poderes de forma equivocada. Então, é poder executivo querendo fazer legislativo, é poder judiciário querendo legislar. Então, nós estamos hoje transacionando de forma equivocada, sem que haja a devida atuação dada a cada poder. Segundo o governo, a meta do projeto é atacar 3 questões principais: a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Doutor Leonardo, até que ponto vai atingi-los? Veja bem, Carlos, é incrível. A doutora Camila falava aqui, eu estava pensando, a questão um exemplo, prescrição, uma das medidas do pacote anticrime. Projeto para evitar a prescrição, como se a prescrição fosse algo, um instrumento de impunidade. E não é. O que é a prescrição? O Estado reconhecendo a sua ineficiência de julgar um processo num prazo razoável. E essa fala não é a fala do advogado. Essa semana eu passei por uma experiência não minha, mas assisti a acontecer, um advogado num balcão de uma secretaria questionando a servidora que deu 60 dias para um delegado manifestar sobre uma ilegalidade que ele arguía numa investigação. 60 dias. Me diga onde um advogado tem 60 dias de prazo. O maior prazo que o advogado tem é 15 dias no processo penal. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa. E você querer usar a imagem, por exemplo, da prescrição, como forma de você dizer que assim, a impunidade é por causa da prescrição. Então vamos evitar a prescrição. Não é esse o caminho.
A corrupção que você falava, claro, é um problema gravíssimo. Precisamos enfrentá-lo, sim, precisamos enfrentá-lo. Mas até que ponto a exposição midiática das pessoas que respondem a processos penais, estão sendo investigadas, ela dá esta resposta à sociedade? Quantas pessoas são absolvidas depois de expostas e a vida não volta mais ao normal? Porque se provou que eram inocentes? Ou porque o Estado foi ineficiente em provar? Pouco importa. Então esse instrumento de querer punir a qualquer preço, e o pacote anticrime, ele vem nessa toada de punir a qualquer preço, não funciona. Quer forçar, por exemplo, a questão da presunção de inocência, porque vai ser julgada a presunção de inocência agora pelo STF, e o STF vai decidir de uma vez por todas se ela é inconstitucional ou se não é inconstitucional. Então já tem projetos de lei no pacote anticrime querendo falar sobre isso. Não é a lei infraconstitucional que vai resolver esse assunto. Doutora Camila, a mesma pergunta para a senhora. Dentro das 3 metas principais, corrupção, crime organizado, crimes violentos, esse projeto resolve, por exemplo, os crimes violentos? De forma alguma, de forma alguma. Nós estávamos até conversando antes de adentrarmos aqui, que existem as questões das violências psicológicas, né, que geram abalos fortíssimos na sociedade. A sociedade, ela tem que, às vezes, observar que nós, advogados, nós somos seres humanos também, e que nós não coadunamos com a ideia de criminalidade, de propulsão do crime de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente também quer e busca, enquanto cidadãos, a melhoria nas atividades da vida no dia a dia. Todavia, isso tem que ser feito por um meio adequado à democracia. Isso é muito importante entender, porque acabar com o papel, como por exemplo, de estado de inocência, isso é um absurdo, isso é uma infração constitucional, isso é um autoritarismo e gera outro problema, que é a insegurança jurídica, Carlos. Isso é muito sério e a sociedade agora, ela talvez não tenha essa noção, essa magnitude do problema que está acontecendo, mas como eu disse anteriormente, daqui a alguns anos, ou quem litiga, quem precisa de utilizar-se do Poder Judiciário, vai sentir isso com toda certeza. Então, o pacote anticrime, ele de forma alguma extermina qualquer tipo de crime. Até porque crime é crime desde que o mundo é mundo. Nós precisamos de fazer políticas que minimizem isso. 19 objetivos nortearam as mudanças propostas. Um dos mais polêmicos muda o conceito de legítima defesa, contemplando policiais em situação de conflito. Doutor Leonardo, o que muda nos excludentes de ilicitude? Veja bem, esse é outro ponto interessante. Eu vi a justificativa do ministro Sérgio Moro sobre esse aspecto. E ele disse claramente de onde veio essa ideia, que foi o caso da Ana Hickman, ocorrido aqui em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte porque está do lado de cá da linha do trem. Então foi em Belo Horizonte. E ele disse que veio justamente para essas questões, que a pessoa no susto, ela excede no ato, ou seja, ultrapassa os limites da legítima defesa, mas ainda assim se busca justificar como legítima defesa, né? É um absurdo, desnecessário. O Código Penal já prevê as hipóteses de causas de justificação, que são aquelas que retiram a ilicitude do fato, ou seja, existe um fato que o direito penal diz que é crime, um homicídio, porém ele não é ilícito. Há uma causa de justificação, a legítima defesa. Naquele caso em que você, para repelir uma agressão atual ou iminente, ou seja, está acontecendo ou está para acontecer naqueles segundos, contra você ou contra terceiro, você repele pelos meios moderados e proporcionais. Repele. Ou seja, o objetivo é simplesmente você acabar com a ação do agressor. Então, pegando o caso da Ana Hickman, já que foi este o caso que o ministro trouxe como embasamento, havia uma arma na cena do crime. Quando há uma arma na cena do crime e a arma está em posse da pessoa que é vítima inicialmente, você não pode falar em legítima defesa se houve uma morte pós essa transferência de arma. No próximo bloco, a gente continua essa discussão sobre a legítima defesa. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça analisando o projeto de lei anticrime apresentado pelo governo em fevereiro ao Congresso Nacional. Participam do programa o advogado Leonardo Monteiro Rodrigues, do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e a advogada criminalista Camila Félix. Vamos abrir esse bloco ainda falando sobre a questão da legítima defesa. A pergunta vai para a senhora, doutora Camila. Há críticas de que o pacote cria uma legitimação de mortes praticadas pela polícia. Essas críticas procedem? É um absurdo isso, é mais um apelo populista, né? Não procede isso de forma alguma, até porque o atual Código Penal, no seu artigo 23, inciso 3, já prevê essa exclusão de ilicitude. O artigo 25 do Código Penal já prevê também a exclusão da ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, é um trocar 6 por meia dúzia, né? Não faz qualquer tipo de diferença, não modifica nada, não altera em nada, muito pelo contrário, é uma fachada as pessoas acharem que a partir desse momento, a autonomia de usar o poder de forma exacerbada da polícia vai acontecer. Isso não pode, não procede, e todo ato que é cometido em excesso deve ser punido aos olhos do nosso Poder Judiciário. E é nos dias interessante atuais. isso que a doutora Camila está falando, porque esse excesso você só vai verificar com o processo. Porque houve uma ideia de se antecipar a discussão da legítima defesa no caso da atuação do policial e tal. Até pelos comentários que o presidente teria feito, até na campanha, somente com o processo penal. Eu digo assim, se alguém que é tido como criminoso mata alguém, nós não vamos ter o processo para verificar a medida da sua culpa, o que de fato ocorreu, porque o policial será excluído disso. Houve uma morte, e uma morte não importa de quem você quer que seja, ela precisa ser investigada, bem investigada pela polícia. Coisa que é interessante, que o pacote não traz nenhuma medida de aparelhamento para as polícias. Se nós estamos falando de um pacote anticrime, em que medida este pacote anticrime vai dar equipamentos para a Polícia Civil investigar, logística para a Polícia Civil investigar, equipamentos para a Polícia Militar prevenir o crime? Não tem nada disso nesse pacote anticrime. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Então, Carlos, é interessante verificar isso. Precisa, sim, ter um processo penal quando alguém morre, numa situação de conflito, para você apurar o que de fato ocorreu. E se alguém agiu em excesso, precisa ser punido, sim. Doutora Camila, como ver as chamadas soluções negociadas antes do processo, conforme está colocado na proposta? Mais uma vez, a gente observa um rasgo na nossa Constituição, na nossa Carta-Mãe. Tem um livro muito interessante que chama Como as Democracias Morrem, e ela fala muito sobre essa questão do autoritarismo, né? Da perda da democracia, do Estado democrático de direito pelo autoritarismo, o que é uma tristeza para o nosso Poder Judiciário, porque existem duas situações nessa medida. A primeira, abre-se um pressuposto muito maior para as negociações feitas pelo Ministério Público, quando a pessoa tão somente, simplesmente presta a confissão. Agora, veja bem, normalmente, dentro da persecução penal nos processos de investigação, as pessoas elas não estão acompanhadas do seu advogado, o que não acontece com os países de primeiro mundo. Registra-se isso, porque a figura do advogado ela é altamente valorizada e altamente importante para resguardar e amparar. Não é para defender crime, é para amparar a cidadania. Então, isso já não é visualizado nos dias atuais e, se proceder, né, se for para a sanção, se for sancionada a lei, isso não vai acontecer mais ainda. Então, a gente vai observar mais uma vez uma abertura do Ministério Público que vai acontecer e uma ofensa aos preceitos e garantias da pessoa humana dentro da nossa Constituição, que deveria, repito, servir como coluna vertebral e não está funcionando hoje como coluna vertebral. O projeto, em termos de advocacia de defesa, ele dificulta para a defesa? Não é que ele dificulta para a defesa, Carlos. Ele restringe direitos. E quem trabalha com esses direitos normalmente é a defesa, não é? Quem usa os instrumentos ligados à proteção desses direitos é a defesa. Não deveria,
Deveria ser todos os atores do processo penal. Mas, infelizmente, a nossa realidade é que a grande maioria dos casos é só a defesa que, de fato, se preocupa com esses direitos, não é? Então, eu não digo assim, ele dificulta para a defesa. Não, não é essa a questão. Porque a defesa sofre suas dificuldades diariamente nos processos e nós estamos aqui para participar, para atuar e para superar. Então, não me preocupa nesse aspecto, dificulta ou não dificulta. A minha preocupação é a defesa dos direitos e das garantias de todos os cidadãos. Porque hoje é o fulano A, amanhã pode ser você. Nós até, só para poder complementar uma questão que eu gostaria, é no sentido de que nós precisamos de entender que quando a gente fala de processo, nós estamos falando de matéria de fato e de direito. Matéria de fato, ela tem que ser altamente aprofundada, tem que ser entendido aquele contexto. E eu noto, Carlos, com todo respeito ao nosso sistema judiciário, uma preguiça de analisar fatos, sabe, Leonardo? Então, isso é muito importante. Existem duas situações, a matéria de fato e de direito. As duas devem ser analisadas. E outra situação que eu brinco muito, eu falo assim, antigamente era difícil a gente conhecer alguém preso, né? Hoje é difícil a gente não deixar de conhecer alguém que não esteja preso ao nosso redor. Então, a gente está vivendo um momento muito conturbado. E isso, sim, é muito perigoso. Mas ainda para a defesa, aquela pergunta, a senhora falou do Ministério Público, eu quero entender melhor. A senhora acha que o projeto empodera mais o Ministério Público e retira da defesa alguma coisa? Não, ela não retira da defesa nada. O que ela retira é do cidadão. Da defesa ela não retira nada, porque nós, como o doutor Leonardo disse, nós somos atores no processo, assim como o Ministério Público é, assim como o Judiciário é. Lembrando que o Ministério Público ele deveria ter função de custos legis. Então ele deveria, por si só, já fazer uma análise do fato custos de forma fiscal da lei. Exatamente. Ele já deveria, por si só, fazer uma análise processual muito mais aprofundada dentro da persecução penal. O que é a persecução penal? É essa análise do caso, que não é feita hoje de forma profícua, porque o nosso sistema, a nossa polícia judiciária não tem condições de fazer isso. Ela não tem sequer equipamentos. Veja você hoje que em pleno século XXI, e eu brinco muito com isso, Carlos, você até me desculpa a extensão, mas que em pleno século XXI, em 2019, as nossas digitais, que poderiam servir de parâmetro para a solução de muitos conflitos, até hoje não são utilizadas. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o projeto de lei anticrime apresentado pelo governo em fevereiro ao Congresso Nacional. Participando do programa, o advogado Leonardo Monteiro Rodrigues, do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, e a advogada criminalista Camila Félix. Doutor Leonardo, videoconferência, o que o senhor achou? Como flexibilizar a videoconferência, como que era o projeto? Eu penso que a videoconferência, o interrogatório por videoconferência, ele tem que ser uma absoluta exceção muito bem fundamentada e justificada no caso concreto, porque é um direito do réu estar presente perante aquela pessoa fisicamente que vai julgá-lo. Nós sabemos muito bem a diferença que é você conversar com uma pessoa por vídeo de WhatsApp e etc., e você está pessoalmente com a pessoa conversando, né? Isso é uma diferença grande, até para você sentir os dramas, né? Ter a segurança do que está falando e a receptividade de quem está ouvindo. Eu, quando falo com você, percebo a sua receptividade na sua reação. Quando eu estou num vídeo, eu não sei qual reação você está tendo. Eu não consigo identificar e não consigo saber se estou sendo suficientemente claro naquilo que estou dizendo. E isso é fundamental, porque o interrogatório é o ato de autodefesa. É o momento em que o réu tem no processo penal para que ele faça perante o juiz a sua defesa. Ele vai falar. As mudanças propostas para o Tribunal do Júri, como que a senhora vê? Ele abre um pressuposto de realização do Conselho de Sentença, né, do plenário do Tribunal do Júri, mesmo antes de findar todo
o processo que é o juízo da causa. Então, esse é um outro problema que a gente tem, porque como é que funciona o conselho de sentença, só para poder, de forma bem curtinha. Primeiro faz a análise daquele processo para ver se existe indício de autoria e prova de materialidade. Se houver indício de autoria e prova de materialidade, ele é pronunciado e após a sentença de pronúncia, que não é que é uma interlocutória, porque ela não dá fim ao mérito, né, ele vai para o juízo de mérito, que é o tribunal do júri. E aí nós temos um problema, porque o projeto ele prevê que esse conselho de sentença inicialize e designe a audiência do conselho de sentença no tribunal do júri antes mesmo de finalizar uma outra etapa. Então, nós temos esse tipo de problema também, porque nós precisamos finalizar uma etapa para depois começar a outra etapa. A introdução da figura do informante do bem, com a possibilidade de ser indenizado também. Pois é, na verdade, isso não é uma novidade do pacote anticrime, assim como várias outras não são. Isso já veio, inclusive a Transparência Internacional apresentou no ano passado ou retrasado um pacote de 84 medidas contra a corrupção e depois se transformou em 77. Eu até participei de um grupo que fez manifestações, uma análise sobre várias questões. Veja bem, é uma questão muito interessante, mas ela tem uma discussão por trás que é a questão do pagamento, né? Porque o informante ele recebe um valor em determinados casos lá. Então eu acho isso pode ajudar na solução de crimes, pode ajudar, e você hoje precisa do compliance dentro das empresas, então você tem os canais de comunicação para denúncias, mas eu não sei até em que medida, Carlos, ela vai ser bem utilizada, sabe? E isso me causa um pouco de apreensão. Não estou dizendo que eu sou contra, mas estou dizendo que é preciso conversar mais sobre isso, é preciso debatermos mais esse ponto também do pacote, mas é um ponto que eu não vejo assim com muita restrição, não. Julgamento. Pressuposto que é temerário, né, também essa situação, porque a gente vive num país onde a economia está em baixo, o índice de desemprego está em alta, né? Então você pode estar incentivando um denuncismo. Então, assim, é temerário, é um assunto que precisa de ser analisado com mais cautela, com mais profundidade, né? Eu com não mais acho que haja uma análise de pesquisa melhor. A direitos, mas eu concordo com a doutora Camila, sabe? Acho que é preciso ter um cuidado que pode ser temerário em razão desse problema econômico que a gente vive. Para evitar o denuncismo. Para evitar o denuncismo, mas eu não acho que tenha uma violação a direitos nisso, não. Julgamento de crimes complexos com reflexos eleitorais. Como que o senhor e a senhora... Pois é mais uma tentativa do pacote anticrime tentar mudar posicionamentos do STF. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de dizer quais leis são constitucionais e quais são inconstitucionais e julgar os casos de acordo com isso. Basicamente é esse o seu papel. À medida que o Supremo se manifesta, não tem como você tentar mudar esse entendimento do Supremo por leis infraconstitucionais, porque ele já disse como a matéria é vista constitucionalmente, ou seja, a Constituição está acima. Então é mais uma tentativa que eu acho de pular essa etapa. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. A senhora começando, doutora Camila. Bem, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer eu estar aqui presente no programa Via Justiça. Em segundo lugar, eu gostaria de deixar um recado para toda a sociedade, para todos os telespectadores, em dizer-lhes que para poder ficarem mais atentos às legislações, aos conceitos jurídicos, sociais, políticos que estão implantando e que as pessoas tenham também mais amor. Eu sempre falo isso porque com o amor a gente supera todas essas adversidades. Então, que todos tenhamos mais amor, mais profundeza nos seus atos, que sejamos estudiosos, que sejamos analistas críticos das situações. Doutor Leonardo? É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, Carlos, e dizer isso, que o direito penal não é medida para a ausência de políticas públicas, nós temos que ir atrás das políticas públicas e quando elas não resolverem, a gente pensa no direito penal. E lembro Benjamin Franklin, que dizia que quem está disposto a abrir mão da liberdade em nome da segurança não merece nem a liberdade e nem a segurança. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com os advogados Leonardo Monteiro Rodrigues, do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais,
e a advogada criminalista Camila Félix. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@magis.com.br. E até o nosso próximo encontro.